Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, esse áudio é destinado sobretudo para os alunos do curso A Teologia do Corpo, e se refere sobre o tema abordado por São João Paulo II no terceiro ciclo de suas catequeses, ou seja, a ressurreição dos mortos, né? O objetivo desses áudios são explicar o que é a escatologia e qual é o seu objeto de estudos, né? Pois bem, a escatologia então é um dos ramos da teologia católica. E a escatologia estuda, o seu objeto de estudos é justamente as coisas do fim. É daí que nós falamos que existe a escatologia, então, intermédia e a escatologia final. Este ramo, então, da teologia católica pode ser subdividido em dois, principalmente, a escatologia intermédia e a escatologia final. Vamos falar um pouco sobre a escatologia intermédia. Posto isto, então, vamos definir, né, o que é escatologia intermédia ou escatologia intermediária. É aquela que existe entre a morte corporal e o juízo final. Então, no que a Igreja Católica crê? Primeiro, nós cremos que o ser humano é uma substância composta de corpo e alma, matéria e forma, e que a morte corporal, por definição teológica, ou primeira morte, é a separação do composto, é a cisão, é a divisão entre corpo e alma. Isso é a primeira morte, ou morte corporal, pela qual todos nós vamos passar, e isto é fruto, herança, consequência do pecado original. Então, quando nós morrermos, não é? Nós vamos ter a alma separada do corpo. O corpo vai ser sepultado, apodrecerá, e no sepulcro aguardará a parousia, a ressurreição dos mortos. Todavia, a alma humana é imortal e subsistente. O que isso significa? A alma humana é imortal significa que tem começo, foi criada por Deus a partir do nada e infundida no corpo, mas não tem fim. A alma humana é imortal, tem começo, mas não tem fim. E a alma humana é subsistente, ou seja, tem o ser, tem a substância e existe independentemente, separada da matéria, separada do corpo. Por isso que nós podemos falar de um juízo particular. E é isto que acontece após a morte corporal. A alma, então, nós, o eu, quem somos, nossa identidade, nossa personalidade, nossa história, nossas memórias, tudo isso está salvaguardado na alma, não é? Portanto, nosso eu, quem somos, bem como as potências da alma, não morrem, não tem fim. E então nós, com nossa alma, compareceremos diante da presença de Deus para o juízo particular ou juízo pessoal. E aqui já é traçada a sentença do justo juiz, né? A vida terrena é o tempo da misericórdia, a morte põe fim ao tempo da misericórdia e nos faz entrar no tempo da justiça, né? E o justo juiz então nos julgará. E aí então, as almas que, né, as pessoas que, os santos, que durante sua vida deram a Deus a satisfação, ou seja, fizeram a reparação dos seus pecados e cresceram na graça, na virtude e no mérito, a ponto de alcançarem virtudes heróicas, mediante a morte corporal e o juízo particular, serão recebidas no reino dos céus. Entrarão na visão beatífica, são os santos. E aí nós podemos falar que existem graus ou moradas nos céus, ou seja, aqueles que cresceram mais na graça, na virtude e no mérito, alcançaram mais virtudes heróicas, estarão mais próximos de Deus no céu, ou seja, terão uma visão beatífica mais perfeita. Aqueles que não cresceram tanto na graça, na virtude e no mérito, mas alcançaram pelo menos uma virtude heróica, entrarão no reino dos céus, mas estarão mais distantes de Deus. Distantes porque a visão beatífica que possuirá não será tão perfeita assim quanto a dos outros santos. Então, essa questão de estarmos mais próximos ou mais distantes de Deus no céu, enquanto estado, não deve ser entendida como uma distância ou proximidade espacial física, mas uma distância, proximidade com relação à ordem da graça. Ou seja, estarão mais próximos de Deus os santos que mais cresceram na graça, na virtude e no mérito, ou seja, terão uma visão beatífica mais perfeita. E os que não cresceram tanto na graça, na virtude e no mérito estarão mais distantes de Deus pela ordem da graça, ou seja, terão visão beatífica, mas não tão perfeita assim quanto a dos outros que estão
aspas, acima. E por isso poderão ser iluminados por meio dos santos anjos e dos santos homens que estão acima, na ordem da graça. Mas todos no céu têm visão beatífica, gozam da visão beatífica da essência divina. Todavia, aquelas pessoas que ao morrerem não tinham pecados mortais, mas também não fizeram a reparação, não deram a Deus a satisfação pelos seus pecados e também não alcançaram virtudes heróicas nessa vida terrena, ao morrerem e passarem pelo juízo particular, não serão condenados ao inferno, mas entrarão no purgatório. O purgatório é um estado de purificação, purgação, né? O purgatório já é garantia de céu. Quem está no purgatório não corre o risco de cair no inferno. Quem está no purgatório tem a certeza e a esperança de que entrará na visão beatífica, no céu. Mas depois do tempo, um tempo imaterial, chamado Evum, um tempo de purificação, que lhe renderá, então, posteriormente, a entrada no céu. Agora, aquelas pessoas que ao longo de sua vida viveram no pecado mortal habitual, sem se arrependerem, sem se confessarem, sem terem um coração humilde e contrito, aquelas pessoas que perseveraram na sua vida terrena no pecado mortal, longe de Deus, se fechando à graça e à misericórdia de Deus, não querendo o perdão de Deus, ao morrerem, passarão pelo juízo particular e serão condenados ao inferno. O inferno, portanto, existe. E não está vazio. Lá estão quem? Os demônios, ou seja, os anjos que se rebelaram e pecaram contra Deus, e as almas dos maus homens, que morreram em pecado mortal sem se arrepender, sem quererem o perdão de Deus. Portanto, essas almas condenadas ao inferno já sofrerão uma das penas do inferno, que é a pena do verme. Jesus diz no Evangelho, serão lançados na geena, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se extingue. A pena do verme é a seguinte, da mesma maneira como o verme corrói a carne podre, o verme do remorso, da autocondenação, é como que corrompe a alma por dentro. Esse verme do remorso, da autocomiseração, da autocondenação, este verme corrói a alma por dentro, que é semelhante à carne podre. Essa primeira dor, a primeira pena do inferno, a consciência de saber que Deus a ama, mas está eternamente separado do amor de Deus e, portanto, odeia a si mesmo, odeia a Deus, odeia a todas as outras almas e anjos decaídos que estão no inferno. Portanto, nós podemos afirmar o seguinte: a teologia católica nos ensina que o céu e o inferno, bem como o purgatório, são, por enquanto, estados. Porque lá no céu, por exemplo, na cidade de Deus, estão os santos anjos e as almas dos santos homens, por ora. Anjos e almas humanas são imateriais, puro espírito. Isso significa que o céu é um estado e não um lugar físico, material, não como nós conhecemos, aqui pelo menos. Agora a questão é a seguinte, não confundamos também as coisas. A substância angélica é distinta da substância da alma humana, mas ambas substâncias são imateriais, são espirituais, Bem como o inferno, por enquanto, também é um estado, ou seja, os maus anjos, os demônios e as almas dos maus homens que compõem a cidade do demônio, que compõem o inferno, são também imateriais e sofrem penas imateriais, por ora no inferno. Essa é, portanto, em resumo, a escatologia intermédia, ou melhor dizendo, o objeto de estudos da escatologia intermédia. É claro, cada uma dessas coisas, cada um desses elementos que nós acabamos de expor aqui, valeria um aprofundamento muito grande. Vale a pena dizer também que no inferno existem moradas, mansões, dependendo do grau de perversidade dos pecados cometidos, seja pelos maus anjos, seja pelos maus homens, sofrerão mais ou sofrerão menos no inferno, mas no inferno sempre há sofrimento, enquanto no céu sempre há gozo e alegria perpétua. Pois bem, um segundo ramo, então, da escatologia é a chamada escatologia final, onde Cristo consumará a obra da criação. Então, o que é a escatologia final? Vamos enumerar os eventos da escatologia final.
Primeiro, acontecerá a perseguição contra o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Segundo, Cristo voltará. É a segunda vinda de Cristo, chamada também parousia, quando os céus hão de rasgar-se, e o Filho do Homem virá, não mais na humildade de Belém, no escondimento do Verbo encarnado, mas virá em glória, né, para julgar os vivos e os mortos. Portanto, Cristo virá, segunda vinda de Cristo, a parousia. Pela vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão, então todos iremos ressuscitar. As almas dos santos que estão no céu irão ressuscitar, as almas dos maus que estão no inferno irão ressuscitar, todos nós ressuscitaremos. E então, Cristo irá realizar o juízo final. Se no juízo particular nós vemos as consequências dos nossos pecados na nossa vida, no juízo final nós veremos as consequências dos nossos pecados na vida do outro, na vida do irmão, na vida do próximo. Claro que, daí, abrindo aqui um parênteses, a necessidade da confissão, do sacramento da penitência. Pecado confessado, pecado arrependido e confessado é pecado absolvido, ou seja, pecado apagado, que não vai voltar mais, nem no juízo particular, nem no juízo final. Não é? Mas os pecados não arrependidos, não confessados, não absolvidos, voltarão, né? E nos acusarão. Nossa própria consciência nos acusará, né? No juízo particular e no juízo final, e nós teremos como testemunha contra nós as nossas más obras ou as nossas boas obras, e nós teremos como testemunho contra nós o nosso anjo da guarda, ou teremos como testemunha a nosso favor o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, ao nosso lado, né? E contempla tudo que fazemos. Fecha parênteses, então Jesus realizará o juízo final. A Cristo foi dado pelo Pai o poder judiciário, não é? De julgar a todos. Mediante o juízo particular, mediante o juízo final, o que acontecerá? Não é? Ora, os santos irão ressuscitar, ou seja, as almas dos santos que já estavam, né, no céu, na visão beatífica, irão reassumir os seus corpos, e então os santos serão glorificados no corpo e na alma, natureza humana íntegra, gloriosa, para entrarem nos novos céus e na nova terra. As almas condenadas ao inferno também reassumirão seus corpos, e os corpos passarão a ser incorruptíveis, mas o corpo e a alma dos réprobos, dos condenados, não será glorificada, será incorruptível. Né? Então Cristo, após o juízo final, consumará a obra da criação, fará novos céus e uma nova terra. Os santos entrarão nestes novos céus, nessa nova terra, matéria gloriosa, entrarão nos novos céus, na nova terra, com natureza humana íntegra, não só incorruptível, mas também gloriosa, glorificada, semelhante ao corpo glorioso de Cristo e da Virgem Maria, já assunta ao céu. E então a cidade de Deus, a Jerusalém celeste, será esta comunhão entre Deus e os santos anjos e os santos homens, com corpo e alma gloriosos, com natureza humana íntegra glorificada, na sua masculinidade e na sua feminilidade, para vivermos todas as potências humanas de maneira gloriosa, inclusive a afetividade e a sexualidade. Agora, os réprobos serão lançados ao inferno com corpo e alma, com natureza humana íntegra, não glorificada, mas incorruptível, para, a partir de então, sofrerem as penas do inferno no corpo e na alma. A pena da alma é o verme, não é? Que corrói a alma com o remorso e o ódio contra si mesmo, contra Deus e contra os outros. Agora, a pena do corpo é o fogo material que vai atormentar com a dor o corpo para sempre. Então, nós podemos afirmar o seguinte: a teologia católica nos ensina que após o juízo final, os céus, a cidade de Deus, a Jerusalém do Alto, será também um lugar, não com matéria como nós hoje conhecemos, mas com matéria gloriosa. Será também um lugar, um espaço físico glorificado, não sabemos o que é isso, cremos apenas. E o inferno passará a ser também um lugar de sofrimento para sempre, pelos séculos dos séculos, né? Então, esse é o objeto final, esse é o objeto secundário da escatologia, né? A escatologia final. Claro, aqui também mereceria um curso inteiro sobre isso para que pudéssemos, então,
estudar com profundidade cada um dos detalhes, mas em resumo, esse é o objeto da escatologia final, né? E nós descrevemos aqui de maneira geral, em linhas gerais, não é? O que é a escatologia enquanto ramo da teologia católica, né? O que nós cremos, e também a sua subdivisão, escatologia intermédia, escatologia final, com seus objetos de estudo respectivos. É isso. Espero que esse áudio ajude a compreensão da escatologia, e se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Até mais. Deus esteja com cada um de nós.